Vré Brasil, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje eu vou falar dos melhores filmes que eu assisti em novembro. Na verdade, eu vou falar de 3 filmes, 2 que eu gostei muito e um que eu não gostei tanto assim, mas ele trata de um tema que eu acho importante. Antes de mais nada, eu quero dizer pra vocês que eu fiz essa semana uma brincadeira lá no Instagram, que eu pedia para as pessoas colocarem uma palavra e eu mandaria um filme como dica, como referência àquela palavra. E foi um baita sucesso, foi super divertido. Relembrei vários filmes que eu já assisti a minha vida inteira e as pessoas gostaram muito porque eu dei muitas dicas. Eu salvei essas dicas de filmes lá no destaque do Instagram, então se você não me segue lá no Instagram, me segue lá. E tem sempre alguma dica de alguma coisa legal. E em breve eu acho que eu vou pegar alguns dos temas que mandaram por ali e vou trazer pra cá em algum momento. Mas vamos lá, eu quero falar desses 3 filmes e espero que vocês gostem das dicas de hoje. Infiltrado na Clã foi um dos melhores filmes que eu assisti esse ano, sem dúvida, principalmente porque ele é muito potente politicamente falando, pensando no contexto atual do Brasil, dos Estados Unidos e, quiçá, do mundo, né? Porque o mundo ele está numa onda conservadora cada vez maior. É importante quando a arte ela vai e deflagra isso e faz uma denúncia. Estreou na Mostra de Cinema Internacional de São Paulo e agora já estreou oficialmente nos cinemas. É um filme do Spike Lee e se você não conhece Spike Lee, se de repente você estava abduzido desse planeta chamado Terra, você tem que conhecer Spike Lee urgentemente. Ele dirigiu grandes filmes como, por exemplo, Malcolm X, de 92, o Faça a Coisa Certa, de 1989. O Spike Lee sempre vai retratar nos filmes dele as condições dos negros na sociedade americana. Esse filme vai se passar lá em 1978. Ele é baseado numa história real de um policial negro que trabalhava ali no Colorado e ele consegue se infiltrar na Ku Klux Klan. É muito interessante a maneira como ele consegue se infiltrar. Ele pega a partir de um recorte de jornal, um dia ele liga lá para a entidade e fala que ele quer se associar a clã, aí ele começa a conversar durante algum tempo com esse cara lá da entidade, que é um dos líderes, e só que chega uma hora que ele vai ter que encontrar com essa pessoa pessoalmente, e ele não pode se encontrar com essa pessoa pessoalmente porque ele é negro, e a Ku Klux Klan detesta negros, detesta judeus. Como que ele faz isso? Ele pega um companheiro dele, que trabalha com ele, que é branco, e toda vez que ele tem que se encontrar pessoalmente, o branco que vai fazer a vez dele como se fosse ele. Enfim, é basicamente essa a história. Só que tem uma outra questão. Esse policial amigo dele que vai lá fazer os encontros presenciais, ele é judeu. Então começa também a ter toda uma reviravolta de pensamento desse policial judeu, porque ele nunca questionou o lugar dele como judeu na sociedade. Ele começa a ver o quanto que o preconceito ele pode ser avassalador. O que eu mais curto nesse filme é que ele é um filme muito bem humorado. Então, ao mesmo tempo que ele faz uma puta crítica social, ele vem com uma dose de humor na medida certa. Ele usa o humor da maneira como eu acredito que ele pode ser usado de forma mais potente, que é você fazer uma crítica ao opressor e não ao oprimido. Não poderia ser diferente, porque o Spike Lee, sendo um diretor negro, só ele poderia fazer essa crítica com humor dentro desse universo da comunidade negra. Logo nas primeiras cenas do filme aparece um letreiro assim: essa parada é baseado em fatos pesadíssimos. E você começa a ver ali a reprodução de várias falas que a gente vê naturalizada no nosso dia a dia, que a gente não percebe que nós estamos sendo racistas. A gente fica reproduzindo aquilo e quando uma pessoa que é negra se sente ameaçada, se sente ofendida, as pessoas ainda falam que é mimimi, que racismo não existe. Tem uma fala no filme que é de um dos líderes ali da clã, que ele diz o seguinte: essas minorias estão querendo tomar conta de tudo, fazer sumir tudo que veio antes e se colocar inteiramente no lugar, segmentar a humanidade em milhões de pedaços. A gente vai ter um contraponto que, ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo aquela entidade ali da Ku Klux Klan, a gente, em contraponto a isso, vai ver a comunidade negra, né, do movimento ali do Black Power, como que eles estavam se organizando para combater essas entidades, esses seres racistas, antissemitas e tudo mais. O ator principal, que é o John David Washington, está fantástico no personagem. Ele tem uma
puta sacada de quando tem que ser mais irônico, de quando tem que ser mais dramático, de quando tem que dar mais tensão. Então ele entrega muito bem o personagem. Em contraponto, o policial, que é amigo dele, né, que vai lá nos encontros presenciais, que é o policial judeu, é feito pelo Adam Driver. Tem a líder do movimento ali dos Black Powers, que é feita pela atriz Laura Harrier, e ela também está muito bem no personagem. Ela faz uma ativista, é uma negra, feminista. Tem uma cena final que é catártica, maravilhosa, que te dá um socaço no estômago que você fica assim parada por um tempo. Terminou o filme, eu fiquei parada por um tempo assim, porque foi foda. É atual, minha gente. Assistam esse filme, por favor, pelo amor da deusa. O próximo filme que eu quero falar pra vocês chama-se Nós, os Animais, dirigido por Jeremias Zagar. Esse filme estreou agora em novembro no Festival Mix Brasil de Diversidade. Ele vai usar a câmera na mão o tempo inteiro e com essa câmera na mão ele vai contar a história de uma família que é toda narrada por um garotinho de 10 anos. É uma família que tem o pai, a mãe, tem o protagonista, que é o narrador, que é um garotinho. Ele tem mais 2 irmãos mais ou menos da idade dele. Através do olhar dele, entender as descobertas dessa infância e vai desembocar na descoberta da sexualidade dele. Na verdade, eu ainda tenho muita dificuldade de falar para vocês sobre a história. Para mim, o que ficou desse filme é que ele é uma experiência sensorial, uma experiência estética. Estética porque tem toda essa coisa dele filmar o tempo todo com a câmera na mão, então a gente tá vendo tudo meio que tremido em vários momentos, detalhes do corpo. Algumas coisas a gente vê muito claramente, outras coisas a gente vê partes assim. E esse garotinho que narra a história, ele tem o hábito de desenhar. Então em muitos momentos ele vai estar desenhando e isso se torna uma cena. Não é exatamente uma animação, mas é como se o desenho se transformasse numa cena do filme. É uma experiência diferente que chegou até me lembrar um outro filme que eu assisti há muito tempo atrás, que chama Hedwig, que é um filme de 2001, que vai falar de uma mulher trans e que vai mesclar esse lance da cena com a animação, com o desenho. Ao mesmo tempo a música é muito importante. O filme ele não tem muitos diálogos, ele tem diálogos extremamente reduzidos e essenciais para contar essa história. É um filme que tem bastante silêncio, tem bastante imagens e por isso que eu acho que é uma experiência sensorial. E é muito interessante a gente ver tudo isso através do olhar de uma criança e sem ser infantilizado, bobo, frágil, no sentido de muito ingênuo. Esse nome, Nós, os Animais, tem tudo a ver com o filme, porque vai tratar desse lugar do ser humano, da criança, que é mais instintivo, que eu acho que a gente vive muito isso quando a gente é criança, né? Porque quando a gente vai crescendo, vai se tornando adulto, a gente vai ficando mais racional e vai deixando um pouco essas intuições de lado. Então eu acredito que esse filme é uma experiência muito incrível e vale muito a pena assistir. Assistam esse filme, por favor. E o último filme que eu queria falar pra vocês, que é aquele filme que eu não gostei tanto, mas que é um filme que teve muita repercussão no Brasil e fora do Brasil, é o Benzinho, que é um filme desse ano, dirigido pelo Gustavo Pizzi, e o roteiro também é dele juntamente com a Karina Telles, que é uma das atrizes protagonistas. Vai contar a história da Irene, que ela é uma mãe casada com 4 filhos, sendo que 2 são gêmeos. E a gente vai ali durante 1h30, 2 horas, conhecer a história dessa mãe super protetora daqueles filhos, ao mesmo tempo é uma mãe que trabalha, ao mesmo tempo é aquela esposa dedicada, e ela é o exemplo dessa mulher moderna que a gente está acostumado a ver por aí, que faz tudo. E de repente ela se encontra num momento de solidão e cansaço. E o grande drama dessa história é que ela tem esses 4 filhos, um deles é maiorzinho, ele é chamado para jogar handball na Alemanha e ela vai ter que lidar com essa separação desse filho dela mais velho e a gente vai acompanhando
todo esse trajeto deles prepararem os documentos para ele poder viajar. Ao mesmo tempo, a gente vai ver que é uma família que está passando por dificuldades financeiras, terminando de construir casa, com dificuldade no negócio que eles têm, fazem alguns bicos. Então é a família real brasileira. Para mim, uma das grandes potências desse filme é o elenco, que é fantástico, é um elenco de altíssimo nível. A gente tem o Otávio Miller fazendo o marido da Carina Telles, a gente tem a Adriana Esteves como a irmã da Carina no filme. Tem uma outra coisa também que eu achei muito interessante, que os diálogos são muito cotidianos, eles conseguiram trazer uma naturalidade para essa família, para as conversas, um fala meio que em cima do outro, parece que eu tô olhando pelo buraco da fechadura do meu vizinho aqui, sabe? Eles trouxeram muita naturalidade, é um filme muito simples, assim, no sentido de que ele vai falar das miudezas do dia a dia. Nesse lugar, eu acho que o filme é muito potente, só que eu acho que ele se arrasta em alguns momentos, eu acho que se valoriza muito algumas coisas que pra mim não me encantaram tanto. Talvez seja exatamente nesse lugar da simplicidade que esse filme cativou. É um filme de atores incríveis, de uma direção muito boa, mas o roteiro eu acho chato. Eu acho que o mote da história talvez seja um pouco frágil. Não sei, minha gente, não me encantou. Há uns 2 meses, com esse mesmo tema, com essa mesma pegada da mãe solitária, que faz 1000 coisas, que tá estafada, eu recomendei o filme Tully. Eu gosto muito mais, eu acho ele mais moderno, eu acho ele mais dinâmico. Mas é óbvio que tem o seu valor esse filme. Eu acho que ele vai tratar desse tema tão caro, né? Que é a maternidade, que é essa vida louca das mulheres. Pra mim ele não me tocou tanto. Talvez porque eu não sou mãe, talvez porque eu não tava num bom dia, talvez por 1000 motivos. Eu acho um filme importante pra deixar essa dica pra vocês, porque talvez muitas mulheres se identifiquem com esse filme profundamente. Eu nem cheguei a ver, mas eu vi que a Hell Mother fez um vídeo sobre Benzinho. E eu também vou deixar recomendado aqui na descrição um vídeo do Guilherme Pinheiro, que ele abordou esse filme de cabo a rabo, que ele, por sinal, gostou muito, muito, muito do filme. Falei pra caramba, esses foram os filmes que mais me chamaram a atenção esse mês. Eu acho que agora em dezembro a gente não vai ter os melhores de dezembro, porque estamos quase chegando nessa época de férias, eu quero dar uma descansada porque eu ando bem cansada, mas o ano que vem a gente volta com força total. Logo no começo do ano vai começar aquela maratona do Oscar que eu amo e que eu vou participar e vou ver tudo e vou trazer todas as dicas para vocês, os comentários de todos os filmes. Me deixem aí embaixo os filmes que vocês assistiram que mais marcaram vocês nesse último mês. Vamos conversando nos comentários, me digam se vocês assistiram algum desses 3 filmes que eu falei e a gente se vê na próxima, tá bom? Um beijo imenso e tchau!